Idolatria pela vida. É isso o que muitas pessoas estão fazendo nos últimos dias. Não resta dúvida que a vida é um dom de Deus, deve ser aproveitada, evidenciada dentro daqueles padrões de alegria, de prazer. Mas contudo só vai ser profícua se for envolvida no Evangelho, na presença de Deus, em espírito e verdade. Mas nunca devemos tomar esse dom espiritual e começar a idolatrar, achando que aqui somos eternos, que passaremos todo o tempo, porque chegará um momento em que partiremos. A própria Bíblia diz que a vida é 50, 60, 70 anos, e o que passar disso é cansaço, fadiga e dor. Então, por sermos um ser espiritual, por termos a essência de Deus, alma e espírito, um dia voltaremos a Ele. Um dia partiremos dessa terra, deixaremos o corpo material para herdar a vida eterna. Quando aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, certamente a vergonha, a dor e a separação eterna. Então, a vida deve ser um agradecimento, um advento de festas e de alegrias espirituais, mas nunca motivo para idolatrar, achar que aqui somos tudo ou todo. É tanto que o salmista, no Salmo 144, versículo 1, fez a seguinte citação. Vamos ler a Bíblia. O ser humano é como um sopro, a sua vida é como uma sombra que passa. Observe que nós somos simplesmente como aquele sopro de Deus que passa e nem percebemos. Mas a eternidade espiritual, essa já diz por si mesmo, não haverá fim. Então essa vida deve desenrolar-se dentro dos padrões bíblicos, dentro da palavra de Deus, para que o homem possa realmente aproveitar como deve, sentir ela como deve, porque a humanidade está passando por um período de fantasia, de mentira, como dizem os próprios indianos, do Maia, daquela ilusão. E nesse advento, nesse tempo de fantasia, de ilusões humanas, o diabo coloca tudo na mente do homem, todas as facilidades, as oportunidades, essas que vão separar o homem de Deus, porque vem o prazer excessivo carnal, a concupiscência, a prostituição, a bruxaria, a idolatria, e isso vai trazer separação eterna de Deus. Então, o homem acredita em tudo, menos em Deus. Mas somos espirituais, temos, como já falei, alma e espírito, e um dia partiremos daqui, iremos para a glória eterna ao lado de Deus, ou não para os desobedientes. O próprio Jesus diz o seguinte no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Disse Jesus: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olhe esse trocadilho de palavras: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, Jesus, é claro, achá-la-á. Quem é que vai perder a vida? Quem é que vai tentar buscar a vida? São aqueles que estão tentando ganhar, estão tentando aprofundar no pecado, viver no pecado, achando que são eternos, achando que não tem consequência. As atitudes hediondas diante da sociedade, diante de Deus, diante do que preconiza a Bíblia, que é a lei maior dentro da humanidade, ensina tudo, de um simples tratamento ao semelhante até como apresentar-se diante de Deus. Então tem pessoas que estão tentando salvar a vida pecaminosa, e isso vai perder.
E a Bíblia diz: aquele que perder a sua vida por causa de mim, achá-la. O que Jesus disse aqui é que aqueles que estão renunciando os prazeres pecaminosos, os deleitos da carne, as orgias, lógico que está perdendo um prazer carnal. Tudo isso aí, a bebedeira, a luxúria, a glutonaria, tudo isso aí promove um breve, instantâneo prazer à carne, ao homem. Porque se provocasse dor, sofrimento, ninguém cometeria ações pecaminosas. Então vai gerar um prazer. Agora, prazer esse que tem um preço alto, que tem uma demanda que toma a alma, a salvação do pobre, miserável pecador. Então perceba que esse efeito paradigmático, padrão do modo do ser, que diz: perder a vida por causa de mim, achá-la. Parece um paradigma, parece um efeito difícil, mas quem perder a vida, quem renunciar ao pecado, quem renunciar a si mesmo para seguir a Jesus, encontrará. Porque a vida em si, a identidade do ser humano, a minha como o Robson, a sua como o João Ricardo, eu não sei o seu nome, ela tem uma identidade. Essa identidade funciona na alma, a sede das emoções. Por exemplo, o que me leva a gostar de pregar o Evangelho, o que me leva a amar a informática, o setor cibernético, é a identidade pessoal da minha alma. Você pode amar outras coisas, como o jogo de futebol, não tem problema, não tem pecado. Você pode amar pescarias, você é que sabe do que gosta, carros. Então essa é a sua identidade, essa é a sua alma, e essa essência voltará para Deus. Mas dentro dessa particularidade de corpo, alma, existe um evento que todos nós passaremos, é a morte. A não ser por arrebatamento da igreja, que aqueles que forem fiéis a Deus terão um corpo transformado, serão arrebatados instantaneamente. A não ser por esse evento, mas nós hoje tendemos a morrer. Mas todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ir à presença de Deus, mas ninguém quer morrer. Então devemos entender que a morte é o veículo que nos leva a Deus. Só podemos chegar a Deus morto, que queira ou não, vamos entrar dentro desta condução, vamos chegar nesse terminal rodoviário espiritual chamado de morte, e vamos nos apresentar ao Senhor, ou para a vergonha eterna, ou para a glória eterna. Cada um vai dar conta de si, porque a vida é passageira demais. Por mais bela, por mais prazerosa que seja, termina em velhice, desgaste e cansaço. Porém, os que são fiéis a Deus, a própria Bíblia diz, no livro de Isaías: renovarão as suas forças, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o crente, esse é o fiel. Nós vamos ver aqui o livro de Salmos, capítulo 39, versículo 4. Diz o seguinte: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que sinta o quanto frágil sou. O salmista, com toda a comunhão com Deus, com toda a preponderância de escrever lindos discursos, lindas palavras diante de Deus, ele diz: a medida dos meus dias, para que sinta quanto frágil sou. Então, a nossa vida, a nossa matéria biológica é um dom de Deus, é uma dádiva celestial, devemos aproveitar, devemos desfrutar. Portanto, que não seja no pecado, porque se esperamos somente aqui, se pensamos somente aqui do planeta Terra, da vida biológica, da vida material, a Bíblia diz que somos os mais miseráveis de todos os pecadores. É claro que você não quer estar dentro desse contexto. Miserável já é algo nefasto, algo ruim.
e o mais, olha a adição, mais miserável dos pecadores. Vamos ver se isso tem amparo legal bíblico. Vejamos, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 19, que diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos pecadores. O que é que Paulo chamou a atenção? É que tem pessoas, até mesmo crentes, pessoas que dizem ser salva, que são de Cristo, mas esperam só nessa vida. Vemos aí diariamente igrejas que andam vendendo bênção, andam profetizando a prosperidade. Sou filho de rei, sou filho de Deus, eu tenho direito, eu quero, assim proceda para que a bênção chegue, digo melhor. Isso aí é balela. O que a Bíblia diz é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A mesma Bíblia, as palavras de Jesus, chega a citar: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, a palavra é o verbo é a ação, e a ação é a própria Bíblia. É o próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Esse verbo Cristo, no princípio era Cristo, Cristo estava com Deus, Cristo era Deus, porque esse verbo não havia se manifestado no nosso meio, mas ele veio, consumou a obra salvífica que nós éramos predestinados, éramos vocacionados a ser destruídos, mas Deus teve misericórdia. A predestinação não a divina, não a de Deus, mas a predestinação satânica, que lutou desde o começo para que eu, você e toda a humanidade perdesse a salvação. Mas estamos dizendo aqui que em Cristo somos mais do que vencedores. Eu digo uma coisa para terminar esse nosso discurso espiritual. Às vezes é como se Deus estivesse procurando alguma coisa que se perdeu. Isso é uma figura de linguagem. É como se Deus estivesse procurando alguma coisa que se perdeu, mas essa coisa não quer ser achada. Então o que digo é que Deus vive à procura de pecador para reconciliar-se, para reestruturar-se com Jesus, mas esses pecadores não querem ser achados. Então, amado ouvinte, tome posição, tome a vocação diante de Deus, aceita Jesus como único e suficiente Salvador para que você possa morar no céu e herdar a vida eterna. Amém.